Neste programa, estaremos analisando a situação da saúde infanto-juvenil no estado de Minas Gerais. Em novembro de 1992, a Fundação João Pinheiro realizou uma avaliação da situação de vida da população infanto-juvenil em Minas Gerais. Essa avaliação foi realizada a pedido do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse diagnóstico preliminar é uma parte importante da implantação do Plano Estadual de Atendimento às Necessidades dessa parcela de nossa população. Os dados que encontramos nessa avaliação, que foram retirados do IBGE e de algumas secretarias de Estado, sobre saúde, educação, trabalho, lazer, habitação, etc., esses dados mostravam que existe uma razoável parcela de crianças e adolescentes em Minas que não são atendidos pelos programas de governo. As políticas sociais básicas e as políticas compensatórias não estão universalizadas. O Estatuto da Criança assegura o atendimento médico prioritário à criança e ao adolescente através do Sistema Único de Saúde. Esse Estatuto, a Lei Federal, garante o acesso universal, igualitário e gratuito da população infanto-juvenil às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação de sua saúde. É também dever do poder público atender aos portadores de deficiência e fornecer gratuitamente aos necessitados os medicamentos e os recursos relativos aos tratamentos. No estado de Minas Gerais, em 1986, 42% das crianças menores de 1 ano tiveram problemas de saúde, ao passo que neste ano, apenas 12% dos jovens de 15 a 19 anos no meio rural declararam haver tido alguma enfermidade. Essa diferença entre crianças pequenas do meio urbano e jovens do meio rural ocorre em parte porque os pais de crianças pequenas são mais cuidadosos com sua saúde e no meio rural o acesso aos serviços é muito mais difícil. O atendimento à saúde, o predominantemente procurado, foram as consultas médicas, havendo pouca procura por internações. O recebimento gratuito de medicamento era muito baixo em 1986. Apenas 26% dos portadores de receitas obtiveram alguma medicação gratuita. Os dados de 1992 indicam que a cobertura vacinal atingiu praticamente 100% das crianças do estado. As crianças de 0 a 14 anos receberam naquele ano pelo menos uma dose de qualquer vacina, indicando que o acesso à oferta de vacinas no estado é muito bom. As taxas de mortalidade infantil do estado ainda são alarmantes. Embora os resultados do Censo Demográfico de 1991 ainda não tenham sido publicados, calcula-se que esta taxa de mortalidade é de 50 óbitos de crianças menores de 1 ano para cada 1.000 crianças nascidas vivas. Para as crianças menores de 1 ano, a mortalidade perinatal, ou logo após o parto, é a principal responsável pela mortalidade infantil. Isso causa uma grande surpresa, já que aproximadamente 90% dos nascimentos ocorrem em hospitais, onde os cuidados de saúde deveriam evitar esses óbitos. Nos recém-nascidos e até os 4 anos de idade, outras causas importantes de mortalidade são as doenças infecciosas, as diarreias, as enfermidades do aparelho respiratório. Em crianças maiores, vão gradualmente se destacando os acidentes, envenenamentos e mortes violentas como principal causa de óbito, respondendo por 39% dessas mortes entre os 10 e os 14 anos de idade. Ainda como fatores expressivos responsáveis pela mortalidade infantil, temos a desnutrição, a anemia e as anomalias congênitas. O programa Paz na Terra promoveu há algum tempo um debate sobre este tema com os convidados Dr. José Saraiva Felipe, da Secretaria Estadual da Saúde, a doutora Marília Macarum, do Grupo de Defesa de Saúde da Criança e do Adolescente, e o Dr. Eduardo Barros Barbosa, da Federação das APAES. É esse debate que nós o convidamos para assistir a seguir. Eu gostaria de começar esse debate com a Marília lhe perguntando o seguinte, Marília. A presença de um sintoma
qualquer de uma enfermidade, ele é muito mais comumente observado em crianças pequenas do que em adolescentes. Os adolescentes, nós temos apenas muito pequeno número de adolescentes que recorrem a serviços médicos por conta de um sintoma. O adolescente, ele se enferma menos que a criança? Essa é uma realidade. Eu diria para vocês que realmente o adolescente adoece menos. Né? E se a gente analisar a mortalidade na faixa etária da adolescência, a gente vai ver que a menor mortalidade de todas as faixas etárias, por exemplo, em Minas Gerais, é em torno de 3%. Só? Sim, em torno de 3% a mortalidade proporcional. Está aumentando, né, Marília, com a questão da violência, dos acidentes, a gente tem visto isso, aumento. Está aumentando realmente. O que chama atenção nessa mortalidade, que é relativamente pequena, é como eles morrem. Exato. Quer dizer, são 3% só que morrem, mas 50% dessa mortalidade é por eventos violentos. Exatamente. Né, dentre os quais os acidentes, os homicídios, os suicídios são as principais causas. Envenenamento. Mas nos grandes centros, né, Marília? Tem aumentado. Olha, esse dado hoje a gente considera universal. Geral. Mesmo Geral. no meio rural inteiro. também? No mundo rural morre-se menos, mas a forma como o adolescente morre é diferente. Mas a violência impera na mortalidade do adolescente. Por exemplo, no meio rural, a gente vê muito adolescente enforcar. Ele se enforca. No nosso meio, dentro da cidade, ele morre de acidente de automóvel provocado por ele mesmo. De motocicletas. Sim, ele pega um carro do pai, sem ter habilitação para dirigir, dirige em alta velocidade e provoca a própria morte, né? Ele vai levando o próprio autoextermínio. Então, isso é um problema muito sério no nosso meio, porque isso mostra para nós, e é um dado muito sério, que vem ao encontro do que nós todos já sabemos, que ele é um indivíduo abandonado do ponto de vista de educação, de saúde e do ponto de vista da própria família. Nós vamos voltar nisso, mas, por outro lado, Saraiva, a gente vê que a taxa de mortalidade infantil de crianças pequenas ainda é muito alta no Estado. É muito alta. Eu vi um dado aí de 70 óbitos por mil nascidos vivos. Esse dado é irreal. Em Minas Gerais, você já tem uma estatística menor. Você mais ou menos calcula? Em torno de 40 óbitos por mil nascidos vivos. Ainda é uma mortalidade alta, se nós considerarmos que temos situações no Brasil, como o plano piloto de Brasília, por exemplo, onde nós temos 17, 18 óbitos por mil nascidos vivos. E 40 de média do Estado é baixa se nós considerarmos, por exemplo, que na região periurbana da cidade do Recife, nós temos uma mortalidade que atinge 200 óbitos por mil nascidos vivos no primeiro ano, né? Então, eu acho que tem muito o que fazer, muito o que melhorar, mas, de qualquer forma, nós temos, em relação à média nacional, uma situação privilegiada. O que também, Zé Carlos, não dá muito consolo, não. Porque o ideal mesmo é nós atingirmos uma mortalidade infantil que nem só os países desenvolvidos, como Canadá, Estados Unidos, têm. A própria Cuba tem uma mortalidade infantil aí que beira 10, 11 por mil nascidos vivos. Agora, Eduardo, você é pediatra em uma cidade do interior de Pará de Minas aqui. Como é que está a situação da saúde infantil lá? A mortalidade é uma coisa significativa? Ela é maior do que aqui na região metropolitana? Você tem alguma comparação aí? Não, infelizmente no interior a gente vive com uma escassez muito grande de dados estatísticos, né? E nós não temos esse dado comparativo. No entanto, o que a gente percebe é que no interior existe uma qualidade de vida maior para essa criança e para esse adolescente, e a gente convive com um dado estatístico subjetivo, mas que demonstra ser inferior à das grandes capitais.